Tá ok. Vamos lá. Recording progress. Boa noite. Vamos dar continuidade aqui a mais exercícios de direito constitucional. Fomos até a questão 40 no último vídeo, né, que nós gravamos, e agora a gente vai continuar na questão 41 em diante. Está vendo especificamente o artigo 5º, eu acho que até o inciso 35, teoria geral, né, dos direitos fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, que a gente já finalizou os exercícios. Então, vamos continuar aqui do 41 em diante. As medidas de discriminação que, com objetivo, questão 41, CESP, Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, 2018. As medidas de discriminação reversa, que, com objetivo de proteger. Deixa eu pegar esse microfone tá para cá. Mas tá bom o áudio, tá? Tá bom. Vamos lá. Só vou inverter aqui também, que for precisar carregar, eu... As medidas de discriminação reversa, com o objetivo de proteger grupos historicamente discriminados ou vulnerados, promove políticas compensatórias focais, são denominadas de liberdade de consciência, ações afirmativas, movimentos sociais, segregação positiva e igualdades materiais. Acho que ações afirmativas, né? Você ficaria em dúvida só em igualdade material, que eu falei, né? Igualdade material. O conceito que é igualdade material e igualdade formal. Igualdade formal é tratar todo mundo perante a lei. Igualdade perante a lei, não. Na lei. Agora, igualdade material é aquela igualdade perante a lei no seguinte sentido: tratar iguais os iguais e tratar desiguais as pessoas que são desiguais na medida da sua desigualdade. Aí é igualdade material, o conceito de igualdade material. Não é tratar todo mundo igual. É tratar cada um de acordo com a sua desigualdade. Poderia só ter essa dúvida entre ações afirmativas e igualdades materiais. Mas ele botou aqui, ações afirmativas, medidas que têm por objetivo promover a discriminação positiva ou discriminação reversa, com o intuito de dar tratamento mais benéfico para proteger grupos vulneráveis, historicamente discriminados ou menos favorecidos, são denominadas de ações afirmativas. Vamos marcar aqui. Abrindo aqui porque eu coloco o blusão e fico com calor. Questão correta, letra B. 42. CESP, Polícia Civil do Maranhão. 2018. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Judiciária não pode, por afrontar direitos assegurados pela Constituição Federal, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante o período de turno e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Essa determinação consagra o princípio da legalidade, reserva de jurisdição, ampla defesa, contraditório, direito ao sigilo. Lembrando, Olha, assim... Fala. Vou até botar para cima para a gente não ler. Não, pode falar, professor, desculpa. É porque é o seguinte, dentro daquele direito ali de inviolabilidade de domicílio, o que você tem ali dentro é o que é chamado reserva de jurisdição. O que é reserva de jurisdição? Determinados direitos, eles só podem ter, eventualmente, a sua possibilidade de restrição, a sua possibilidade de quebra momentânea, de suspensão momentânea, por reserva de jurisdição. O que é essa reserva de jurisdição? É juiz, quem tem jurisdição é o juiz, autorizar isso, que é o caso de uma interceptação telefônica, que é o caso de um mandado de busca e apreensão, que é o caso de você ter uma prisão temporária, uma prisão preventiva. Tudo isso é reserva de jurisdição. Quebra de sigilo bancário, fiscal, tudo isso é reserva de jurisdição. Lógico, tem que ter cuidado, você antes da prova, fazer uma revisão sobre CPI. Como está caindo? Eu acho que essa prova do DPN foi feita há muito tempo atrás. Então, mas assim, tenho que ficar atento, o conselheiro tem que ficar atento, o que está rolando no mundo real, né? Que o examinador é influenciado por isso, né? Então, tá rolando CPI, todo mundo está falando de CPI. O cara que vai fazer a prova de constitucional, vou pegar algumas questões de CPI, já que está na moda, né?
Então, sei lá, você falou da improbidade administrativa. O cara que é o examinador de direito administrativo está rolando aí na imprensa improbidade administrativa, fazer questões de você deve ficar atento a esses sinais, né, que está fazendo falar na imprensa, porque tem alguns direitos que têm reserva de jurisdição, mas que uma CPI pode quebrar. A gente está vendo aí, inclusive, a CPI quebrando vários sigilos, né? E várias pessoas recorrendo ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário não pode quebrar, tem direito a quebrar esse sigilo. Então, aqui o que a gente está falando é de reserva de jurisdição. Então, toda vez que Pode cair até na redação também, né, professor? Aham. No texto constitucional não vai estar escrito reserva de jurisdição, mas sempre vai estar escrito, né? No caso, né, autorização judicial, mandado judicial, juiz. Então, você sabe que o termo é reserva de jurisdição. Aí eu Princípio. mataria pelo. Vai, fala. Eu mataria por eliminação, mas eu olhei para a reserva de jurisdição, eu olhei nele assim, ó, ampla defesa não tem nada a ver, que não está tendo nenhum trâmite judicial para ter ampla defesa, nem contraditório. O direito ao sigilo, tá tudo ligado aí a juízo, né? Nossa, meu Deus, espera aí, que tem uma pessoa mandando mensagem direto aqui. Eu ia ficar em dúvida do princípio da legalidade, eu ia ficar em dúvida, né? Mas eu iria em reserva da jurisdição também. Vamos lá. De acordo com... Comentário. Segundo o artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Com base nesses dispositivos, temos que o ingresso na casa do indivíduo sem o consentimento do morador poderá ocorrer nas seguintes situações. 1. Em caso de flagrante delito ou desastre, ou ainda para prestar socorro a qualquer hora do dia ou da noite. 2. Por determinação judicial, apenas durante o dia. A invasão do domicílio durante o dia, em regra, sujeita-se ao princípio da reserva de jurisdição. Esse aqui que ele queria, que ele soubesse, reserva de jurisdição. Só podendo ser determinado pelo Poder Judiciário. Gabarito a letra B. Tem uma criança aí, não tem? Tá. Ou não? As crianças estão na rua, acredita? Eita. E eu moro no segundo andar. Cara. Vamos lá. À luz da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgo os itens a seguir a respeito dos direitos e garantias fundamentais. Então, vamos, né, botar aqui o vermelho para encontrar os erros. A interceptação de comunicações telefônicas submetida à cláusula constitucional de reserva de jurisdição, ou seja, só o juiz autoriza a quebra da interceptação, é admitida na forma de leis para fins de investigação criminal e apuração de improbidade administrativa? Não. É só para investigação criminal ou instrução processual. Criminal também, tem que ser tudo criminal. E aí, quando isso aqui foi regulamentado, ainda tem um detalhe, mas aí pode vir quem na prova, preciso falar o detalhe. Está em direito constitucional, mas vamos fazer um link lá, legislação especial penal. Lá na Lei 9296, né, que a gente estudou, inclusive, legislação penal, tem aí no vídeo que a gente gravou, essa quebra só pode se dar em crimes de reclusão com pena acima de 4 anos. Senão, o juiz não autoriza. Não pode um crime pequeno, eu quero quebrar, né, fazer interceptação telefônica. Não tem autorização. Digamos que por besteira. Não. Né? A lei ela foi mais rigorosa. Quando ela regulamentou aqui, ela regulamentou esse inciso, ela botou ainda essa cláusula, né, esses requisitos. Tem que ser pena de reclusão, pena de detenção. Não pode. Qual o crime que você quer investigar com essa interceptação? Qual o indício de crime? É o crime tal. Qual é o preceito secundário, a pena? É detenção. Não, então o juiz não autoriza. Não vai autorizar, né? É reclusão, ok, mas qual é a pena? 4 anos também não. Tem que ser acima de 4 anos. Vamos lá.
Inciso 2. Não viola o direito à intimidade a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de titularidade de órgão e entidades públicas, a fim de proteger o patrimônio público. Não vi nada de errado aí. Só afeta a intimidade ou quebra alguma coisa quando você quer informações bancárias do prefeito. Agora, quando você quer da prefeitura, tem o princípio da publicidade nas contas públicas. Então, por enquanto, para mim, isso está certo. Vamos para a próxima. Item 3. Mesmo em caso de flagrante delito, o ingresso forçado de autoridade policial em domicílio, independentemente de autorização judicial, é condicionado à demonstração de fundada suspeita de ocorrência de crime no local. Não, se tem flagrante delito, já não precisa de ter demonstração fundada de nada, né? O próprio flagrante já é a demonstração, né? Não, acho que ficou truncado aí. Na verdade, o que ele quer dizer? É o caso da jurisprudência do Supremo. É o seguinte: eu estou lá, próximo à sua casa, fazendo uma campana, vi você traficando. Fui lá, peguei você. Uf. Flagrante delito de tráfico. Artigo 33 da Lei de Drogas. Eu posso entrar na sua casa só porque eu te peguei em flagrante delito? Não posso. Só se eu tiver fundada a suspeita de que você está guardando a droga lá. Que é isso. Você lembra que a gente estudou uma jurisprudência dessa? Que o Supremo invalidou? Invalidou a droga. O Supremo ou o STJ invalidou. Por quê? Porque O o cara STJ. botou o cara na viatura, foi até a casa do cara, e aí lá estava o resto da droga, né, que ele estava traficando em outro lugar. Chegou lá no processo, na ação penal, o cara falou: não, eles me forçaram, não dei autorização. Porque o cara estava lá na outra esquina, lá 2 ruas depois. Qual fundado o receio de você invadir a casa dele? Entendeu? Então, está correto. Tem que estar condicionado, para mim está correto, porque tem que estar, além de falar em delito, tem que estar condicionado para você invadir a casa da pessoa, demonstrada e fundada suspeita de estar ocorrendo, estar escondendo a droga lá, entendeu? Então, para mim, está correto. Entendeu? Assim, isso também, esse item. Mesmo em caso de flagrante delito, o ingresso forçado do autoridade policial em domicílio, independentemente de autorização, é condicionado à demonstração de fundada suspeita de ocorrência de crime no local. Entendi. Se não tiver ocorrência, você não pode. Entendi. Mas pode ter esse teu entendimento, né, de que basta o flagrante delito para entrar. Eu não entendi isso que ele está querendo escrever aí. Mas vamos lá. Item 4. A inviolabilidade domiciliar não afasta a possibilidade de agentes de administração tributária, no exercício da autoexecutoriedade, ingressar em estabelecimento comercial e industrial, independentemente do procedimento do proprietário ou de autorização judicial. Está errado. Eu não lembro isso aí. A inviolabilidade domiciliar não afasta a possibilidade dos agentes da administração tributária, no exercício da autoexecutoriedade, ingressarem em estabelecimento comercial ou industrial, independentemente de consentimento do proprietário ou da autorização judicial. O que está errado nisso aí, Sousa? Na verdade, assim, eu acho que tem alguma coisa lá em cima que a gente viu, mas aí tem mais a ver com a quebra do sigilo fiscal, né? Que tem que ter um procedimento administrativo, não é isso aí. Normalmente, as autoridades tributárias elas podem adentrar e verificar livros de estabelecimentos comerciais e industriais. Então, é isso que ele está querendo falar. Para mim, se tiver 2, 3 e 4, eu marcaria nessa questão. Porque, na verdade, ela não está errada, estava confundindo com outra coisa lá. Vamos ver. Não, só tem... Não, tem 2, 3, 4. Eu marcaria esse. Aqui está querendo confundir sobre aquela questão lá de probabilidade do sigilo fiscal. Porque nesse caso, sigilo fiscal, você precisa ter um processo tributário aberto. Eu não posso simplesmente quebrar o teu sigilo fiscal e eu tenho direito a quebrar o sigilo fiscal, sou auditor da Receita. Mas eu só não posso quebrar aleatório. Não posso simplesmente ir lá na minha base de dados, digitar o CPF do William e ficar vendo a sua declaração de imposto de renda. Eu tenho que ter um procedimento. Eu tenho que... Opa, caiu na malha fina. Se a pessoa caiu na malha fina,
as despesas delas não estão condizentes, e aí eu vou lá e quebro o seu sigilo. Eu, auditor fiscal, vou olhar as suas declarações de imposto de renda. Mas eu tenho motivo, não posso ficar bisbilhotando a vida dos outros. Pensei que era isso que ele estava colocando, mas não é isso. Não. Bom, e você? Eu marcaria O que 2, tiver... 3, 4. Não, assim, por eliminação, se a 1 está errado, né, que a gente viu que está errado, então a B e a D está errado. Então, ficaria entre, né, 2 e 3 mesmo. Então, 3, 2 e 3 não, a C e a E mesmo, né? Então, né? Vamos lá. A primeira associativa está errada. A Constituição Federal determina que é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses na forma que ela estabelecer para fins de investigação criminal, que é o que está aqui, e instrução processual penal. O senhor falou. Então, não pode ser para improbidade administrativa. Improbidade administrativa é uma ação civil. Segunda alternativa é a quebra do sigilo, né, das contas da prefeitura. A segunda assertiva está correta. O Ministério Público pode determinar a quebra do sigilo bancário de contas da titularidade de ente público. Segundo a jurisprudência, as contas correntes de entes públicos, contas públicas, não gozam de proteção de intimidade e privacidade. Prevalecem os princípios da publicidade e moralidade, que impõem à administração pública o dever de transparência. Essa aqui é mesmo flagrante delito. Assertiva correta também. A assertiva está correta. De fato, mesmo em caso de flagrante delito, a entrada forçada de autoridade policial em domicílio só pode se dar se houver comprovada suspeita de ocorrência de crime no local. Segundo o STF, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade ou humanidade dos atos praticados. Nesse caso lá que a gente leu, causou a nulidade do processo todo. Vamos lá, assertiva correta também, ou errada. Vulnerabilidade domiciliar. Assertiva errada. Está errada. Segundo a STF, nem a Polícia Judiciária e nem a Administração Tributária podem, afrontando direitos assegurados pela Constituição da República, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender durante o período diurno e sem ordem judicial quaisquer objetos que possam ter interesse no poder público. Então, caímos na pegadinha. Marcar aqui, voltar aqui. Então, aqui a terceira está errada aqui. A inviolabilidade não afasta a possibilidade, então não está errada aqui. Então, não. Então, afasta a possibilidade de agentes da emissão tributária necessitar altas irregularidades. Isso aqui também me levou ao erro. Ingressar estabelecimento comercial, industrial, independente do orçamento do proprietário de autorização oficial. Então, está errada. É só a letra C. Então, vamos lá. Vou botar aqui para ficar mais fácil na hora da revisão. Errado. Aqui. Errado. Errado. Certo. Aqui. Vamos lá. 44. CESP, Procuradoria do Estado de Pernambuco, Procurador 2018. Os direitos destinados a assegurar a soberania popular, mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado, são direitos de... Peraí, vamos lá. Os lá. direitos destinados a assegurar a soberania popular mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas no Estado são direitos de primeira dimensão, terceira, segunda geração. Dimensão e geração é a mesma coisa. Políticos de direitos sociais de... tem direitos sociais e políticos, né? Então, direitos destinados a assegurar a soberania mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado. Deve ser político, né? Porque está falando político lá em cima, né? Então, político. Primeira geração é de forma negativa. Pede que o Estado não intervenha, assegurar. Então, deve ser de segunda, né?
Vamos Não, o lá. segundo tem a ver com ESC, que é... Peraí, segundo Sociais. tem a ver com ESC, é sociais, econômicos e culturais, né? Sim. Então é de segunda geração, né? Políticos de segunda geração, seria isso? Não, você acabou de falar que de segunda geração sociais, econômicos e políticos. Mas então, o Terceira direito de... geração são os coletivos. Vamos lá. Vamos relembrar. Primeira geração são as liberdades negativas, né? São aquelas liberdades que você sai do Estado absolutista para o Estado democrático de direito, quando teve o rompimento dos regimes, monarquias absolutistas, para os regimes que a gente conhece, que são as democracias, né? Presidencialismo, parlamentarismo. Acabou as monarquias absolutistas. Segunda geração, você já falou, sociais, culturais e econômicos. Terceira geração são aqueles direitos difusos. Se fala numa quarta geração, que seria, né, cibernético, engenharia genética, a quinta geração que seria da paz. Ou seja, ele tem que estar na primeira geração, possivelmente. Porque um é político, não é política, é social. O político ele está na primeira geração. Então, porque o social já é um avanço. Você já tem direito, já tem estrutura do Estado, político, né? Gestão assegurar a soberania popular mediante Mediante a possibilidade de interferência. Verdade, não é primeira dimensão, e nessa porque primeira dimensão que o cidadão passa a ter mais direitos em relação às decisões seja políticas. soberanos ao Se lembra Estado, como né? é que era antes? As decisões políticas do Estado ou do rei eram o seguinte: ele era absolutista. Eu Ele quero era... cobrar tributo. Acabou. Eu quero que essa terra seja minha. Você não tem direito à propriedade. Tudo que está aqui E é os do poderes rei. estavam todos na mão dele, né? De Não. Montesquieu, a divisão feita por Montesquieu estava toda na mão dele, né? Executivo, judiciário e legislativo. Então, velho. Vamos ver qual é a resposta aqui. Primeira dimensão, Letra ou A. primeira geração. Vamos lá. O enunciado trata dos direitos de primeira geração ou dimensão. Os direitos civis e políticos, esses direitos buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que ele se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São por isso também chamadas de liberdades negativas. Gabarito a letra A. Mas entendeu qual? O mais importante é você entender essa questão, né? Porque mais do que ficar É decorando porque esse ou aquele. restringiu, eu dei mole, é porque mediante a possibilidade de interferência. Então, foi aí aonde a primeira briga foi essa, né? Uhum. Na verdade, de primeira geração, que foi do absolutismo, que foi de forma negativa, dizer, Estado, não intervenha mais no meu direito à propriedade, não intervenha mais no meu direito à vida, né? Entre aspas, né? Uhum. Que até o jargão, sei lá como é que é a frase da Revolução Francesa é liberté, fraternité, né? Como é que é? Igualité. Liberté, Igualité. Igualité. Igualité, fraternité e... Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso, liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira dimensão, verdade. Então, ele não interferiu, ok? Eu deveria ter pego por essa parte aí, mediante a possibilidade de interferência. Essa palavra aí, eu deveria ter matado por aí, que era primeira geração, primeira dimensão, né? Ou dimensão. 45. CESP, ABIN 2018. O direito à liberdade de expressão artística, previsto constitucionalmente, não exclui a possibilidade do poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos. Onde é que está o erro? Verdade. Vou botar aqui. Aqui, ó. Exclui, não exclui. Olha o que está previsto no artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Só que independentemente de censura ou licença. Se licença é autorização do Estado. Por força desse dispositivo, embora a liberdade de expressão seja relativa, como qualquer outro direito, o poder de público, esse independente não pode ter censura. O poder público não poderá exigir licença prévia para sua expressão.
E aqui, para aprofundar, você lembra que a gente leu lá em cima, estudou lá em cima? É que, nesse caso, a liberdade de expressão é tão forte, né? A liberdade de comunicação de expressão é tão forte assim, não. Todos os direitos são iguais, são relativos, nenhum é absoluto, mas, do ponto de vista da jurisprudência do STF, se eu, né, publicar alguma coisa que te ofenda, é mais fácil o Supremo te dar o direito, o Poder Judiciário te dar o direito de resposta do que eu censurar ele. Dizer, não, se você vem e me pede, por causa de uma liberdade intelectual, artística, alguma coisa que foi escrito, né? E você diz, não, eu quero que você tire isso. Baseado nessa inciso, nesse artigo, ele vai dizer, não, o que eu posso te dar é você, né, ter o direito de resposta no mesmo canal, da mesma quantidade, da Mesmo tempo. mesmo tempo. Porque senão E, o judiciário vai virar um censor, né? e Isso aqui pode não também, pode. né? Aí vou lá, peço para tirar. Não pode isso, peço lá e tiro. Então, Pode também que a pessoa pode ser punida judicialmente, né? Pagando ali, dando moral. dando moral, material também, né? 46, vamos lá. Questão 46, peraí, tem que voltar aqui. Deixa eu ver, foi. Isso aqui tem que botar no live para revisão. Questão 46, SESC em 2018. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, não é considerada prova ilícita, desde que ausente causa legal específica de sigilo. Só mais uma vez, só rapidão. Conforme a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita, desde que é ausente causa legal específica de sigilo. Desde que é ausente causa legal específica de sigilo. Eu não entendi essa última parte, mas eu sei que não é crime, não. Você pode fazer isso, mas não é errado. Não é uma prova ilícita. Mas eu não entendi essa última parte. Vamos ler Desde a que é resposta. ausente. Depois a gente faz mais um comentário que isso aqui mudou um pouco do pacote anticrime, mas vamos ler a resposta. Que ele já está explicando aqui. Ó. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é lícita a prova consistente do teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores, sem o consentimento do outro, a outra pessoa não sabe, né? Se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova, em juízo ou inquérito a favor de quem a gravou. Vale mencionar que a causa específica de sigilo seria, por exemplo, a conversa entre o advogado e seu cliente. Essa causa específica, desde que ausente causa legal específica de sigilo, eu vou gravar aqui, mas você está numa situação em que eu sou seu psicólogo, está numa situação em que eu sou seu médico psiquiatra, está numa situação em que eu sou o seu confessor espiritual, religioso. São cláusulas de sigilo. Na verdade, você não pode, mesmo que eu te confesse um crime nesse tipo de situação, você não pode expor isso. Porque senão você que está cometendo o crime, não eu. Eu vou responder pelo crime, logicamente, não pode deixar de ser punido. Mas aí você também vai estar cometendo crime. Porque esse tipo de profissão tem cláusula de sigilo. Entendi. E essa cláusula não pode ser quebrada justamente para manter esse tipo de profissão efetiva, né? Não como é que a pessoa vai se abrir um médico É psiquiatra, um indescrédito, psicólogo. né? Você prejudica a profissão em si. Então, correto. O que eu ia falar sobre o pacote anticrime nesse item aqui? O pacote anticrime teve uma modificação específica. Outra coisa também na prova depende. Pega o pacote anticrime e dá uma revisada nele. Analisa os principais pontos, principalmente na questão da execução penal. Acho que ele mudou a lei de organização criminosa, interceptação telefônica, várias coisas. E na interceptação telefônica, interceptação de dados, essas coisas todas, ele fala que ele tipificou que nesse caso aqui, você só pode usar a gravação em defesa própria. O que significa isso? Eu gravei você cometendo um crime.
Eu só posso usar no meu benefício. O Ministério Público não pode pegar aquela gravação para te processar. Eu Porque posso usar aqui. não foi pedida pelo Ministério Público, né? Foi uma Sim. gravação ilegal. Tá. E aí, na verdade, sim. Eu não posso usar para punir o cara como está crime, mas eu posso usar para me defender. Se o cara vier me acusar, eu posso usar essa gravação que você não sabia para me defender. Se você disser, não, na verdade foi ele que queria me subornar. Foi ele que pediu a propina, não foi o que eu ofereci. Não, tá aqui, ó, eu gravei, foi você que me ofereceu. Não pedi nada. Entendeu? O pacote de crime é só para me defender. Não posso sair dali e querer te acusar. Agora, se você vier me acusar e dizer, não, na verdade, a corrupção foi assim, ele me pediu, por isso que eu passei o dinheiro. Aí pega a gravação que você não sabia, olha aqui como é que foi a conversa. Ele veio e me assediou, me prometeu. Vamos lá, 47. CESP ABIN 2018. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a denúncia anônima não pode ser base exclusiva para a propositura de ação penal e para a instalação de processo administrativo disciplinar. Correto, né? Se você chegar com uma denúncia anônima, e aí, vai fazer o quê? Deixa para lá, não pode fazer nada? Não. A partir da denúncia anônima, você vai instaurar um procedimento, se for nos órgãos de persecução penal, né? Ministério Público, delegacia, persecução penal, falando no sentido genérico, né? Geral. Na verdade, a ação penal é do Ministério Público. Se for o caso do delegado, ele vai fazer um chamado VPI lá, que tem no Código de Processo Penal, que é verificação preliminar de informações. Não vai nem abrir inquérito, não. Vamos ver. Pode ser fofoca, né? O cara tá com raiva aqui do outro. Ministério Público, inquérito civil. Não é nem inquérito. Ele não pode abrir inquérito, não vai nem abrir o PIC, que é o procedimento de investigação criminal. Depende do Ministério Público, deve ter algum tipo. Por exemplo, na AGU, quando eu trabalhei na corregedoria da AGU, tinha não esqueci agora, acho que era processo de verificação preliminar também, tinha um desses assim. Não tinha portaria, não tinha nada. Só abriu o processo, né? Não tinha nem portaria, só abriu o processo, dizia que estava fazendo uma verificação preliminar, mandava um ofício do gabinete dizendo, olha, gostaríamos de ter a folha de ponto de tal servidor. Porque chegava lá as denúncias, eu trabalhava na corregedoria da JUS, chegava lá as denúncias assim, fulano de tal não trabalha, passa o dia todo no restaurante dele. Chegava isso, a ouvidoria mandava para a corregedoria ficava dentro do gabinete da Secretaria-Geral da AGU, trabalhava lá. Aí o chefe de gabinete chegava de van, chegou aqui uma denúncia anônima e tal, na corregedoria, na ouvidoria e tal, desse servidor aqui. Aí a gente falava, pode abrir uma verificação preliminar. Eu pegava, abria um processo, na época era processo de papel mesmo, não tinha SEI, era eletrônico, processo de papel, fazia uma minuta de ofício, ele assinava, ou às vezes a secretária, né, geral de administração assinava, mandava lá para o, que a AGU é no Brasil todo, às vezes mandava lá para o Estado. Aí qual é a primeira coisa que a gente fazia? Folha de ponto. Se a pessoa está dizendo que não está trabalhando, tem que ver a folha de ponto. A pessoa mandava a folha de ponto, pô, mas você não está trabalhando, a folha de ponto está tudo aqui. Folha de ponto manual também ou digital? Manual, né? Mandava escanear, mandava, às vezes, mandava cópia, né? Aí tá tudo ok, né? Tudo ok e tal. Mesmo com aquele ponto inglês, né? De mentira, né? Do 8 a 8, por aqui não dá. Fazer o seguinte, vamos pedir para alguém verificar lá o horário, ir lá no restaurante da pessoa, ver se na hora do almoço ele está lá, até que horas ele fica. A gente chama isso de diligência, fazer uma diligência. Mandava aleatório alguém lá, que a gente já conhecia, que tinha corregedoria lá. O cara ia lá e falava, não, ele vai na hora do almoço, fica lá, almoça, ajuda lá na hora do almoço, mas porque o seu intervalo de almoço é de até 2 horas. Quase 2 horas. Às vezes é mais fofoca, né? A pessoa aumenta. Nada. Então, acabava ali o processo. Não precisava nem fazer PAD. Corria muito isso. Porque se fosse só pela denúncia anônima, já abria logo um PAD. Processo de vocês ensinar oitiva e não sei o quê, para chegar no relatório. Não dei nada isso aí.
Às vezes ainda continuava, deixa eu ver o que mais podia fazer, nem me lembro. A gente fazia isso. Às vezes pedia para o chefe como é que era o servidor, o cara fazia uma meia página, cara, super servidor, eu cumpre o horário dele, sai na hora do almoço. É mais fofoca, às vezes era o. De repente podia ser qual é o nome? O dono do restaurante concorrente do Lasco. Querendo puxar o tapete, né, irmão? O cara olha pro lado, pô, esse cara é servidor, o restaurante dele tá cheio de gente, na hora do almoço ele vem aqui do órgão público, ajuda a mulher aí no restaurante, tá me quebrando, vou dizer que ele passa o dia todo aí, prejudicar a vida dele. Às vezes é isso. Não sabe, né? As pessoas são loucas. Questão 48. CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 7ª Região, 2017. Quanto à geração e dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são SEC, direitos sociais, SEC. São de qual SEC dimensão? é segunda, SEC de segunda. Aqui. O ESC, né? Eu chamo de ESC, mas é SEC Tá. de segunda. Primeira geração. Sim. Segunda geração ou dimensão. Letra C, deixa eu marcar aqui. Vamos lá. Os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração. Isso porque compreende prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos, o que é uma característica dessa geração de direitos. Gabarito a letra C. 49, CESP, Procurador do Município de Fortaleza, 2017. O princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal. O primeiro pressupõe a submissão do respeito à lei e aos atos normativos em geral. O segundo consiste na necessidade de regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Certo. Consegue elaborar esse conceito sem olhar aqui agora? Perguntar, doutor William, gostaria que o senhor me explicasse a questão, diferenciasse para mim o que é reserva legal, né? O princípio da reserva legal e o princípio da legalidade. Na redação, vai escrever uma redação. Professor, não saberia tanto, não, mas deixa eu ver aqui. Eu vou procurar ver se eu consigo. O princípio da reserva legal, o conceito dele aponta que tudo vai ser feito em virtude de lei. Tá certo? Sim. E qual é o outro? O princípio da legalidade. O princípio da legalidade é que algo só será válido, legal, lícito, se ele tiver positivado, se ele tiver uma lei que diga que isso é válido, certo ou não? Sim. Só que, para ser adequado, era o que está aqui. A diferença entre a legalidade e a reserva legal é que uma é especificamente lei em sentido formal, lei aprovada pelo Congresso Nacional, ou pela Assembleia Legislativa, ou pela Câmara dos Vereadores. O princípio da legalidade não necessariamente, né, é a lei em sentido formal, mas também os atos normativos, em geral, um decreto, uma portaria, uma resolução. Então, seria isso. Um abrange especificamente a lei em sentido formal, aquela aprovada pelo Poder Legislativo, tanto nacional, federal, estadual e municipal. Isso são leis. Que é o princípio da reserva, o princípio da legalidade, né? O princípio da reserva legal. Reserva legal. Isso aí tá. sempre cai porque é pegadinha, porque o princípio da legalidade não é reserva legal. Né? Reserva legal é estrito. Entendeu? É só lei. O princípio da legalidade é maior. Cabe tanto lei quanto qualquer ato normativo. Entendeu? Fazer uma redação, uma prova oral. O princípio da legalidade se apresenta quando a Carta Magna utiliza a palavra lei, em um sentido mais amplo, abrangendo não somente lei em sentido estrito, mas todo e qualquer ato normativo estatal, incluindo atos infralegais que obedecem às formalidades que lhes são próprias e contêm uma regra jurídica. Por meio do princípio da legalidade, a Carta Magna determina a submissão e respeito à lei em sentido material. Vamos lá. Já o princípio da reserva legal, evidenciado que na Constituição existe expressamente determinada
matéria seja sujeita à lei formal, com atos com força de lei, como decretos autônomos, por exemplo. O vocábulo lei é aqui usado em sentido mais restrito, ou seja, a lei específica. Normalmente, a Constituição vai dizer assim, será necessário lei complementar. Então, está dizendo que é só a lei complementar. A lei complementar só existe aprovada pelo Congresso. Né? Será o caso de lei ordinária. Lei ordinária só existe no Congresso. Poderá ser regulamentado por lei. Quando a Constituição falou isso, de repente um decreto, um ato legal regulamenta. E não falou lei ordinária, lei complementar, entendeu? A diferença, quando você vai diferenciar na Constituição o princípio da legalidade, então está correto isso aqui. Essa aqui é um parágrafo perfeito para uma redação. Esse aqui. Uma redação de até 30 linhas, isso daí já dá um parágrafo da redação. Princípio da reserva legal. Questão 50. SESP, Tribunal Regional Estadual, Tribunal Regional de Pernambuco, 2017. Respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção correta. A expressão de atividade artística é livre, não estando sujeita à censura ou licença. Isso é correto. É livre a manifestação do pensamento, seja ela exercida por pessoa conhecida ou por pessoa anônima. Pessoa anônima não pode. É vedado é vedado o anonimato. Né? Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Está dando retorno aí. Tá tendo. Nada, eu até tirei o fone, na verdade, porque Entendi. carregou estava descarregando. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser. Esse senão é a não ser também, é? É. Tá certo. Tá certo, mas o que está errado aqui? A letra A está certa. Peraí, ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Eu acho que é deixar de fazer. Tudo que a gente pode fazer. Não. A gente pode fazer tudo que não que esteja. Não, agora eu confundi a cabeça. Que não esteja em lei. É só o Estado que tem que fazer tudo em virtude de lei, né? E pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Errado se eu deixar, mas vamos para a próxima. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, desde que haja prévia autorização. Não precisa prévia autorização. Só aviso. É plena liberdade de associações para fins, inclusive é para limitar, não. Para limitar, não pode. Esse daí, para mim, ó, ninguém pode, ninguém fala, ninguém deixa. Na verdade, esse deixar mesmo, porque o termo correto está escrito ninguém. Deixa eu pegar aqui, deixa eu botar na CS aqui, que a gente vai ler no texto constitucional. Bem que deve estar ali na resposta, mas não quero olhar. Vamos ver como é que está escrito aqui. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o texto legal, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que está errado aqui? Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aqui está falando, ninguém será obrigado. Então, não é o pode. Ninguém será obrigado. O erro está aí. Esse pode aqui não é. Não pode, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer. Esse senão é a não ser, né? Sim. Tá. Se não. Esse não tem dois sentidos. Ele tem a não ser e também unicamente. Pode ser usado os dois. Tem o se não separado, aí sim, tem o sentido de a não ser, né? Se ele está separado. E se não junto, ele pode ser a não ser ou unicamente. Mas o se não separado, ele bota se não, consequência, né? A não ser no seguinte situação. Vamos matar essa aqui. Letra A, correta.
É o que determina o inciso 9, artigo 5º da Constituição Federal. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Letra B errada. A Carta Magna veda ao anonimato. Artigo 5º, inciso 4. Letra C errada. A regra é a liberdade de agir. A lei não regula expressamente todos os atos de uma pessoa. Apenas algumas situações são objeto de regulação. Desse modo, pode-se fazer qualquer coisa que não seja prevista em lei, desde que a ação não seja vedada por ela. Da mesma forma, pode-se deixar de fazer qualquer coisa, desde que a lei não tenha criado uma obrigação nesse sentido. Não respondeu muito, não. Na verdade, ninguém será obrigado. O poder aqui é nesse sentido. Só posso fazer alguma coisa que está prevista em lei? Não. Não posso ser obrigado a fazer uma coisa se não estiver em lei. Agora, o poder, eu posso fazer tudo. A princípio, a redação do princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso da Constituição é de que ninguém será obrigado, aqui, ó, ele botou aqui, obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não estou de lei. Em suma, a obrigação de fazer ou não fazer surge com a lei. Fora a situação, uma ampla liberdade de decisão. Mas ficar atento, a questão foi boa para abrir os olhos para essa tipo questão. Letra D errada. A Carta Magna não exige prévia autorização do poder público, mas sim, dentre outros requisitos, o prévio aviso à autoridade competente. Letra D errada. A Carta Magna veda a associação de caráter paramilitar. Vamos lá. 51, SESP, TRE, de Pernambuco, Tribunal Regional Colocar o Eleitoral de certinho não, Pernambuco. professor? Como? Colocar o negócio lá? O certo, errado. Vou ter minha 51. SESP, Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco, 2017. Lei Complementar 105, a lei de sigilo fiscal. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, dos Distritos Federais e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes às contas de depósito e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado. Ok, isso aí está certo. Ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Conforme o entendimento do STF, dispositor anteriormente transcrito, fere o direito à privacidade e à intimidade? Não, né? Isso daí o Supremo falou que não. É inconstitucional? Publicidade. É inconstitucional? Não. O Supremo disse que é constitucional. Não ofende o direito ao sigilo bancário? Ok. Trata-se especificamente de quebra de sigilo bancário? Não. É sigilo fiscal, não é bancário. Baseia-se no princípio da transparência dos tributos? Nada a ver. Para mim, eu ficaria que não ofende o sigilo bancário. Não fere, para mim, não fere o direito de privacidade, não, porque é o trabalho do auditor fiscal. É inconstitucional, pois o acesso a dados bancários pelo FIS depende da autorização judicial. Nesse caso, não. Porque, na verdade, ele vai continuar sigiloso, não vai espalhar isso. Ele não ofende o direito de sigilo bancário, está Mas não seria especificamente. esse não? Baseia-se no princípio da transparência dos tributos? Não, porque, na verdade, aí você não. Transparência de tributo é divulgar, e no caso, é o sigilo mesmo. Você está quebrando o sigilo das pessoas. Mas quem Ah, está quebrando é um próprio autoridade fiscal, que não vai quebrar, porque na verdade é o seu trabalho. Né? Você teve muita briga isso aí. Seria o auditor fiscal ter acesso aos seus dados bancários. Mas sim, eu ficaria em dúvida só entre a letra D e a letra C. Eu botaria a letra C, porque ele trata só especificamente disso. E também, ó, tem livros, documentos, não é específico. Né? Vamos logo ler. Letra C, vamos ver aqui. Letra C. Ó. A Lei Complementar 105 de 2001 permite que as autoridades fiscais procedam à requisição de informações de instituições financeiras. Em 2016, o STF reconheceu a constitucionalidade dessa lei. Segundo a Corte, os dados fornecidos pelas instituições financeiras às autoridades fiscais continuam sob cláusula de sigilo. Entendeu por que não há uma quebra?
que a pessoa ainda vai continuar no sigilo. Porque quem está tendo acesso são pessoas que são investidas na função de auditor fiscal. Entendi. Pessoas que Todavia, fazem isso por fazer parte da sua função, né? Funcional. Fazem de forma de ofício e de forma funcional. que imagina, não, você é auditor fiscal, não pode ter acesso ao meu sigilo bancário. E aí, como é que eu vou fazer meu trabalho? Só vou ficar com aquilo que você me informa? Como é que eu vou fazer a conciliação para ver se é verdade? Eu vou ficar só... Não que tenha o princípio, né, da má-fé da pessoa, né? Mas que a gente está achando assim, não, tem que confiar na boa-fé do contribuinte, daquilo que ele está falando para a Receita Federal. Entendi. Ok, mas eu, na minha função, posso pedir para o banco comparar, né? Você está dizendo que a sua renda é tanto, mas eu estou pegando aqui a sua conta bancária, sua movimentação bancária não tem nada a ver com isso aqui. Né? Isso quer dizer que eu estou expondo a pessoa? Não, estou cobrando. Você vai ter um sigilo fiscal dentro do processo fiscal. Né? Então, é esse o entendimento. Não há quebra, é uma continuidade. O sigilo sai daqui e vem para um local onde as pessoas também têm que manter sigilo. Porque eu tenho que manter o sigilo em relação às informações que eu estou tendo do banco em relação a você, mas eu jamais posso mandar isso para ninguém, porque o que eu estou vendo aqui para pedir aquilo ali também é sigiloso. Né? Eu estou vendo aqui a tua declaração de imposto de renda. Eu estou vendo porque eu tenho a prerrogativa, a competência como servidor da Receita Federal de ver aquilo. E eu vou ter acesso a uma coisa que eu preciso comparar, que eu também não posso quebrar. Eu não vou quebrar nem esse seu. O processo inverso não pode. O banco não pode pedir para a Receita mandar as declarações de imposto de renda da pessoa. Mas a Receita pode pedir do banco a movimentação bancária da pessoa, entendeu? Que é a autoridade fiscal, o auditor, que tem essa prerrogativa aqui. Entendeu? Aqui, ó, o que está escrito na lei. Isso aqui é a lei, o artigo aqui. Deixa eu marcar aqui o vermelho para você entender. As autoridades e os agentes fiscais. Tá vendo? A União, que é da Receita, dos estados, que é o ICMS, do Distrito Federal e dos municípios. Né? Só que aí ainda tem um requisito, né? Aquele requisito que eu falei. Eu posso requisitar do banco, posso fazer tudo aquilo, mas tem essa restriçãozinha aqui, ó. Só quando houver processo. Eu não posso aleatório pedir o extrato bancário do banco. Sim, mas qual o processo? Tem que falar, mas olha, na verdade, estou num processo, né, de auditoria, caiu uma malha fina, a empresa está com suspeita de fraude, a gente precisa dos dados. Ok. O banco tem que fornecer. Vamos lá, essa aqui é a letra C. (52) CESP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 2017. A liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionada ao atendimento das qualificações profissionais estabelecidas por lei. Mas nem todos os ofícios ou profissões para esse exercício estarão sujeitos à existência de lei. Correto. É a norma de eficácia contida, isso. Segundo o artigo 5º, inciso 13 da CF, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei. A liberdade profissional é a norma de eficácia contida. A princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. No entanto, a lei pode estabelecer qualificações a serem atendidas para o exercício de uma determinada profissão. Diante da inexistência de lei, o exercício profissional é livre. Questão 53. CESP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 2017. A liberdade de reunião e o livre exercício, a manifestação do pensamento, exclui a possibilidade de pessoas se reunirem em espaços públicos para protestar em favor da legalização do uso e da comercialização de drogas no país. É errado. É liberada a marcha da maconha. Deixa eu marcar aqui. Não exclui, né? Seria? Não exclui, né? Não exclui.
Segundo a STF, a defesa da legalização das drogas em espaços públicos, marcha da maconha, é compatível com a liberdade de expressão com o direito de reunião. Questão 54. CESP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 2017. Constitui prerrogativa constitucionais dos tribunais de contas o acesso a dados relacionados a operações financiadas com recursos públicos, as quais não estão protegidas pelo direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas consolidado, por exemplo, na garantia do sigilo bancário. É bem específica do Tribunal de Contas, mas eu acho que está certo. Constitui prerrogativa constitucional dos tribunais de contas o acesso a dados relacionados a operações financeiras com recursos públicos, as quais não estão protegidas pelo direito à inviolabilidade da intimidade e da vida das pessoas consolidadas, por exemplo, no sigilo, a garantia do sigilo bancário. Eu acho que a operação financiada com recursos públicos, quem fiscaliza os recursos públicos é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas dos Estados, ou o Tribunal de Contas da União, ou o Tribunal de Contas dos municípios. É recurso público, eles têm acesso. O processo pode correr em sigilo, né, no tribunal. Para mim está certo. Tem alguma consideração? Não, mas daí não. Vamos lá. Correto, né? Mandado de segurança 33.340 ODS. A STF registrou o entendimento que o TCU tem competência para requisitar informações relativas às operações de crédito originais de recursos públicos. Tais operações financeiras não estão protegidas por sigilo bancário. Deixa eu botar aqui, que eu esqueci de colocar aqui. Aqui tá certo. Questão 55. CESP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 2017. Caso, em determinado Estado da Federação, um grupo de pessoas constitua uma associação para certos fins, que se comprova ilícita por meio de processo regular, somente decisão judicial poderá suspender as atividades da associação, independentemente do transjulgado da ação. Certo, né? Suspensão. Porque se for suspensão, pode ser, mas se for dissolução, né? Aham. Seria com trânsito em julgado, né? Aham. Poderá suspender? Pode. A questão cobra conhecimento do inciso 19, né, do artigo 5º da Constituição, segundo o qual as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, ok? Exigindo-se no primeiro caso o trânsito julgado. Qual é o primeiro caso? Dissolvidas. Primeiro caso, dissolvidas. Segundo caso, é suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, qual é o primeiro caso? Dissolvidas, aí precisa transitar julgado. Portanto, no caso exposto, a suspensão das atividades de associação somente poderá ocorrer mediante decisão judicial. Não há necessidade do trânsito julgado, o que é exigido apenas para a dissolução compulsória da associação. Questão 56, 7º Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 2017. Lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir proteção especial às mulheres, seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros, contrariará a CF, que prevê a igualdade de homens entre mulheres em direitos e obrigações? Não. Não, né? Isso aqui é... Não. Quando Isso você... é tratar os iguais, desiguais na medida de sua desigualdade. Um exemplo disso aí é a licença maternidade para a mulher de tantos meses, né? Porque a mulher é mulher, é uma peculiaridade feminina, né? O parto e o pós-parto, né? E outro exemplo está dentro da própria Constituição, né? Não é só na lei. Idades diferentes para aposentadoria, né? A mulher tem idade diferente. Outra aplicando já o que nós estamos estudando aqui é o TAF das polícias, né, militares, civil, né, o TAF da mulher e o TAF do homem são diferentes, né? Porque tratar iguais de formas desiguais, né? Os desiguais de forma a altura, né, a média de altura. Então a gente tem vários exemplos, né, na Constituição. Sim.
Então, essa aí está errada. Deixei de marcar várias. Essa aqui já estava marcada, 55. Eu já ia falar que de cima não foi marcado, mas eu estava esperando ele terminar essa daí. Vamos marcar certo. Marcar errado. Teve uma hora 57. que o meu bichinho que não é tripé, não. Ele saiu, peguei e foi no ar aqui, professor. Cara. Questão 57. SESP, Tribunal de Justiça do Paraná, 2017. Ainda que sem autorização judicial, admite-se o ingresso no período noturno de agente policial em escritório de advocacia para instalação de equipamento de captação de sinal acústico? Ó, peraí. Hã? Ó, primeira coisa, Primeiro, tem que haver primeiro aqui, ó, uma autorização judicial, né? E segundo, o pacote anticrime hoje já admite ser no período noturno, né? Não, Não? não, Não é às 9 horas? não, esse aí que é a briga, né? Esse daí vai cair na prova, isso é pacote anticrime. No pacote, na verdade, o que tinha antigamente? Você tinha autorização de escuta telefônica. Ok. No pacote anticrime veio que você vai poder fazer escuta telefônica. Lembra que eu falei que está dentro do rolo isso? Vai poder fazer escuta telefônica, desde que não seja depois das 21 horas, captação, né? Captação. Na verdade, não é escuta aqui telefônica. É captação de sinal acústico, captação ambiental. Interceptação telefônica é o teu telefone. Isso daí é botar um microfone escondido. No pacote anticrime, você não pode fazer isso depois das 21 horas, nem antes das 5. Antes Aí das você 5 da tarde. se lembra das 5 da manhã. Não Nem pode, antes das 5 da... não pode fazer depois das 21 horas, nem antes das 5 da manhã. Aí você lembra que a gente conversou sobre isso? A pergunta é, então só posso fazer durante o dia? Sim. E se o cara ficar o tempo todo lá, como é que eu vou instalar a escuta? Aí vai ter que se disfarçar, né? Mas aí não está falando também, né, professor? É segundo o pacote anticrime. Então a gente tem que Não, mas olhar de aí... acordo com... Não, mas agora não precisa mais do segundo pacote anticrime. Pacote anticrime é uma lei que mudou outras leis. A lei de interceptação telefônica, 9296. A gente só E chama o pacote escritório anticrime. A gente só chama pacote anticrime só para diferenciar, mas na realidade pacote anticrime é uma lei que fez alterações em várias leis. Na lei de execução penal, na lei de interceptação telefônica, na lei de organização criminosa. Não existe assim uma lei pacote anticrime, é isso aqui. Existe uma lei, mas na realidade o que essa lei fez foi alterar algumas coisas no Código Penal, no Código de Processo Penal, entendeu? Porque ele chama de pacote, mas na verdade é uma lei que alterou várias leis. Na verdade, o que importa é o que ela alterou naquela lei. É isso que tem que ficar atento. Não vai cair assim, se acordo do pacote anticrime. O cara vai perguntar lá em processo penal coisas novas. Não vai dizer que é o pacote anticrime. Vai perguntar como é que é, né? Como é que é o procedimento, não o que está ocorrendo, mas o procedimento para arquivamento de inquérito policial. E aí? Está suspenso, mas a lei está em vigor. Ela não tem efetividade, é outro. Isso é lá do processo penal. Mudou também no direito penal, né? Então tem O que ter escritório cuidado com também isso. é equiparado a domicílio, né? Aham. Sim. O STF considera que, havendo ordem judicial, é possível o ingresso de autoridade policial em escritório de advocacia durante o período noturno para a instalação de equipamento de captação de sinal acústico. Questão errada. Entendeu o que ele respondeu aqui? Mas aí, de novo, vai ficar com essa jurisprudência do STF, então, nesse caso especificamente, tem que ficar atento.
Mas o pacote anticrime mudou isso. Mas vamos lá. O STF considera que, havendo ordem judicial, é possível o ingresso de autoridade policial no escritório de advocacia durante o período noturno para instalação de equipamento de captação de sinal acústico. O professor. Ah, entendeu isso aqui? Não, entendi. Ah, isso. Tem que ficar só atento ao pacote anticrime. O STF, o entendimento dele pode. Não, Mas, de novo, não interessa nada uma jurisprudência se você tem uma lei em sentido contrário. A única forma da jurisprudência prevalecer sobre uma lei é no sentido dela julgar essa lei inconstitucional. Mas se você tinha uma jurisprudência no sentido e o legislativo faz uma outra lei que tem sentido contrário, vale a lei, não a jurisprudência. Vale a lei, é. Mas também tem que ficar atento à questão, né? A questão segundo o STF, não tem que ser segundo o STF, deles, né? Mas segundo o pacote. Não, eu ia falar uma coisa, não sei se o senhor ouviu, lá na CBF, professor, escutas dentro da sala de reunião, chegou a ver isso aí? Não, acho que teve uma mulher que gravou o chefe lá. Encontraram duas, tipo assim, as reuniões da CBF, né? Encontraram 2 ou 3, 4 equipamentos de captação, né? De áudio e de vídeo, se eu não me engano. E disseram que... Hã? Já teve isso na presidência também, há muito tempo atrás. Aqui eu estou trabalhando na presidência agora, né? Então, na presidência, toda vez que troca o presidente, eles tiram todas hoje, como é que chama? As salas da presidência são tudo tipo com esses esquadria. Não, esquadria, não sei o quê, né? Como é que é o nome? É só um negócio encaixado, entendeu? São esquadrias de alumínio, de madeira, aquela coisa toda. Quando muda o presidente, eles tiram tudo aquilo. Confere se não tem nada lá dentro, bota de volta no lugar, que é só tudo encaixado, um negócio no outro. Entendeu? E aí, dentro do negócio, ele bota um papelão para você não botar nada. Sinistro. Eu vi eles mudando lá uma sala, eles montam, tipo, eu quero botar uma sala aqui. Rapidamente eles montam outra sala aqui. Porque, na verdade, é tudo aberto o negócio. Aí você que vai montando os espaços quadriculados. Departamentos, né? Vai montando lá e vai montando. Mas se você botar uma escuta, uma hora que desmontar ali, o cara vai ver. Questão 58. CESP, Tribunal de Justiça do Paraná, 2017. Dado o dever fundamental de pagar tributos, não é oponível o sigilo de informações bancárias da administração tributária. O que a gente acabou de ler lá em cima, né? O STF considerou constitucional lei que prevê que as autoridades fiscais poderão requisitar às instituições financeiras informações protegidas pelo sigilo bancário. Ou seja, o auditor da Receita pode pedir, né, ao banco seu para comparar com a sua declaração de imposto de renda. Né? Bem que, dependendo da quantidade da sua movimentação bancária, automaticamente o COAF, que é vinculado aí a vários órgãos de fiscalização de tributos, já é informado, é obrigado a informar. Então, sua movimentação fez uma transferência acima de 3 mil, hoje acho que já está 3 mil reais. Se você transferir para alguém acima de 3 mil reais, essa operação já é informada para o CAF. Transferiu 3 mil reais da tua conta para mim, já foi para o CAF. Vamos lá. Questão 59, CESP, Ministério Público do Estado de Roraima, né? Roraima, 2017. Considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 4, julga os itens a seguir. Vamos botar a canetinha aqui de vermelho, vamos pular. Segundo o entendimento da STF, a CEF permite a manifestação pública pela descriminalização de determinados tipos penais sem que se configure apologia ao crime. É a marcha da maconha. A liberdade de expressão protege discursos racistas e antissemitas? Não. É o caso do cara lá do Sul que escreveu um livro lá, antissemita, e foi preso. Desde que eles não incitem a violência, de acordo com o DMSTF, a liberdade de expressão é grande, mas nada é absoluto, nenhum direito. Não pode ser uma liberdade de expressão racista antissemita. Né? Acho que já teve o caso de um cara lá do Sul, que era neonazista, que era antissemita. Acho que já teve um também sobre negócio de religião também.
O STF também manteve a decisão de que aí já extrapolou a liberdade de expressão, né? Nada absoluto. Lei que proíba manifestações anônimas, deverá ser declarada inconstitucional por Ela é violação da liberdade. constitucional. Errado. Errada. Apenas o item 1 está certo. Vamos lá. Minha assertiva está correta. Quando da apreciação da marcha da maconha, o STF decidiu ser inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Assim, para o tribunal, a Carta Magna admite que o direito de reunião seja exercido para defender a legalização de drogas, sem que isso se configure apologia ao crime. A segunda assertiva está errada. O direito à liberdade de expressão não é absoluto. Segundo o STF, esse direito, que está em verde aqui, esse direito não pode abrigar em sua abrangência a manifestação de conduta imoral que implicam ilicitude penal, preceito fundamental da liberdade de expressão. Não consagra o direito à incitação ao racismo. E mais que eu marquei. Vamos lá. Terceira assertiva está Vai errada. usar a liberdade de expressão para ficar praticando crime, não? Gabarito letra A. Vai ficar usando a liberdade de expressão para ficar cometendo crime, né? Ainda quem pode falar uma besteira ou outra aí é quem tem o foro privilegiado, né? Não, na Eles falam verdade, isso daí a gente vai estudar. não cometem crime, né? Não, isso daí não é foro privilegiado, não. Foro privilegiado é onde você vai ser julgado. Esse conceito de que algumas pessoas podem falar certas coisas e não serem processadas civil nem criminalmente, aí não é foro privilegiado. Aí é chamado imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar. São imunidades que as pessoas têm, mas também não são mais absolutas. Tanto é que teve casos que já foi para o Supremo, né? Então, por exemplo, tivemos um caso agora do deputado, acho que é Daniel Silveira, e o Supremo entendeu que ele ultrapassou a liberdade dele parlamentar, a imunidade dele parlamentar, até que ele foi preso. Temos vários casos já que a imunidade parlamentar não é também absoluta, nada é absoluto. Porque a imunidade parlamentar ele não pode ser processado por só opiniões, palavras e votos, nem civil nem criminalmente. Mas também isso não pode acobertar situações que extrapolem. Né? Tá dormindo aí, cara? Ou não? Aqui no vídeo tá dormindo. Não é porque eu tenho que olhar para baixo. Ah, tá. Lá, questão 60. E é pequenininha e tem que ficar forçando para ver, porque o celular é pequeno também. Entendi. Não, eu acho que dá para fazer só até 60 hoje. Acho que tá bom. Fica faltando Tranquilo. 60. Ou quer ir mais? Tranquilo. Eu acho que são 120 questões esse material aqui. Deixa eu ver até onde é que vai. Até mais, sei lá. Acho que é 120 120. cacetada mesmo. 112, 120. Não, 136, eu acho. 26, né? 126. Então vamos fazer até 66 e deixa 60 para amanhã. Tá. Até 66 hoje. Estamos aqui. Volta aqui na 60. Vamos lá, 60. CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Tribunal de Contas da União, TCU, ao realizar auditoria em instituição bancária constituída sob a forma de empresa estatal, visando o fomento econômico e social, requisitou diretamente à citada empresa fornecimento de dados bancários relacionados à operação financeira firmada por sua jurídica de direito privado, mediante emprego de recursos de origem pública. Aí vai perguntar para a gente, deixa eu marcar aqui. O que está correto. Os dados requisitados devem ser fornecidos em razão da expressa competência constitucional do TCU para decretar quebra de sigilo bancário? Não. Não tem quebra de sigilo bancário, né? No primeiro não tem quebra, mas só quem pode decretar é a reserva de jurisdição, é o juiz. E, eventualmente, comissões parlamentares de inquérito, estadual e federal. Municipal não pode. O fornecimento dos dados requisitados não viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada. Isso aqui está correto. Só tinha 2 itens, sei que tinha mais. Primeira tentativa está errada. Os dados requisitados pelo TCU devem ser fornecidos. No entanto, isso
se deve ao fato de que as operações financeiras envolvendo os recursos financeiros não estão gravados por sigilo bancário. A temática civil não tem competência constitucional expressa para decretar quebra do sigilo bancário. Segundo o iniciativa está correta. Não há violação à intimidade e à vida privada, uma vez que as operações financeiras envolvendo os recursos devem obedecer o princípio da transparência. Então, está certo. Isso aqui está errado. Embaixo está certo. Questão 61. SESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 2016. Em atenção aos direitos e garantias fundamentais da Constituição brasileira, assinale a opção correta. Vamos ver o que está errado. A Constituição consagra expressamente a teoria absoluta do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Ele está querendo fazer uma pegadinha. Nenhum direito absoluto, mas o núcleo essencial é. Que é os causa aspectos. Não tem nada a ver. Não? O núcleo absoluto é... Você tem dois direitos fundamentais, né, direitos individuais. Tem dois direitos fundamentais. Eu não posso sobrepor um a ponto de excluir o outro. Eu tenho que aumentar, dizendo, nesse caso concreto, eu vou aumentando o direito de forma que eu não destrua o núcleo fundamental desse direito, que é absoluto. Né? No conflito entre dois direitos, liberdade de expressão e o meu direito à intimidade e à vida privada. Eu não vou censurar o cara, mas te dou direito à resposta à indenização por dano moral e à sua imagem. Ou seja, eu não tirei o núcleo essencial, que é a liberdade de expressão, e também não tirei a sua intimidade e a vida privada. Que você foi ressarcido, entendeu? Então, sempre, eu não posso dizer, não, realmente a liberdade de expressão é menor do que a vida privada. Então, o que é que eu faço? Eu censuro. Eu, juiz, determino que tire do site do jornal. Não. Você tem que ter direito à resposta. Porque, se lembra? Eu não posso eliminar o núcleo essencial do direito. Se eu tomasse a decisão como juiz de mandar excluir do site, é como se eu estivesse eliminando o núcleo essencial da liberdade de expressão. Aí você não tem liberdade de expressão. Você escrever, ninguém mais vai ver. Ainda que esteja errado, ainda que você pague por dano moral, né, a imagem, a pessoa. A liberdade de expressão, o núcleo essencial dela é eu posso falar qualquer coisa, mas eu vou ser responsabilizado por aquilo. E eu também sou vedado ao anonimato, eu não posso falar anonimato. Então, vou deixar essa aqui por enquanto. Os direitos fundamentais formalmente ilimitados, desprovidos de reserva legal, não podem sofrer restrições de qualquer natureza. Isso aqui está tudo errado, né? Direitos formalmente ilimitados, desprovidos de reserva legal, não podem sofrer restrições de qualquer natureza. Sem sentido isso aqui. Vamos para o próximo. O gozo da titularidade de direitos fundamentais pelos brasileiros depende de efetiva residência. Não. Até o estrangeiro pode, né? Brasileiro, mais ainda. Sem necessidade de residência. Turista tem direito. Há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros. É estranho isso aqui. Há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros. Não sei se é fundamental, mas tem direitos que é exclusivo deles, né? Extradição, por exemplo. Uhum. Mas não é fundamental, né? Vamos deixar essa aí por aí. A reserva legal estabelecida para a inviolabilidade das comunicações telefônicas é classificada como simples. E para a identificação criminal, reserva qualificada. Você lembra da reserva? Quando ela é simples, eu simplesmente digo, ok, você vai fazendo aí. Quando eu digo que ela é qualificada, eu digo como é que ela vai ter que ser feita. Né? Entendeu? Mas isso é o quê? Da reserva legal? Da reserva legal. Você acha que não está lembrando. A reserva legal, ela pode ser simples ou qualificada. Quando é uma reserva legal? Eu digo que vai ser feita por lei. Certo? Agora, quando eu digo, você vai fazer por lei, mas você só pode fazer esse tipo de situação que eu estou falando se for para isso e para isso. Por isso que esse item está errado. Por quê? Porque
Porque a inviolabilidade das comunicações ela só pode ser feita por lei e porque ela é qualificada. Porque só pode ser por lei e para duas situações: investigação criminal, instrução processual penal. Por que ela é qualificada? Porque a lei só pode fazer isso. Eu qualifiquei como é que a lei vai fazer isso, não? Entendeu a diferença? Eu poderia dizer, a interceptação telefônica terá que ser regulamentada por lei. Agora eu digo, a interceptação telefônica terá que ser regulamentada por lei e só pode ser para investigação criminal, instrução processual Qualificou, penal. Eu qualifiquei. Então, por isso que ela está errada. Né? Deu o como deve ser, né? Então, eu qualifiquei a reserva legal. Não é qualquer lei, é uma lei específica dessa forma. Senão, você não está cumprindo a minha reserva legal. Está errado, é inconstitucional essa reserva. Então, por isso que está errado aqui, entendeu? É classificada como simples? Não. Vamos ler aqui os comentários. Essa questão foi difícil. Vamos lá. Letra A errada. A Constituição Federal não consagra expressamente nenhuma teoria a respeito. Ah, tá. Expressamente. Foi aqui que ele botou. Aqui está o erro. Expressamente. Que essa teoria existe, mas não é expressamente. A Constituição Federal de 1988 não consagra expressamente. Esse aí que está o erro. Não consagra expressamente nenhuma teoria a respeito da limitação dos direitos fundamentais, que é a teoria dos limites, né? Entretanto, a jurisprudência do STF adota a teoria relativa do lucro essencial dos direitos fundamentais. Para essa teoria, o limite de um direito fundamental são definidos por meio de um processo externo ao direito. Fatores externos, como conflitos de direitos fundamentais, é que irão definir o núcleo essencial do direito fundamental. Direitos fundamentais formalmente ilimitados e desprovidos de reserva legal não podem sofrer restrições de qualquer natureza. Errado. Esses direitos fundamentais podem se sofrer restrições, uma vez que não é um direito fundamental absoluto. Letra C, errado. Os brasileiros são titulares de direitos fundamentais, sendo irrelevante o local onde residem. Letra D, correta. De fato, há direitos fundamentais reservados aos estrangeiros. É o caso, por exemplo, da norma pensada pela extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Essa aqui que você falou. Vou marcar aqui logo. Essa aqui foi difícil. Não sei qual foi esse concurso. Não está botando qual é. TJ, não sei o quê. Será que foi da magistratura? TJDFT, ó. Não, mas eu quero saber o cargo. Qual é esse? Se for para juiz, se for para analista. Aqui, o que a gente marcou? A reserva legal estabelecida para a inviolabilidade das comunicações é classificada como simples? Não, essa aqui a gente matou também. Essa aqui a gente conseguiu matar. Na verdade, ela é uma reserva qualificada. A inviolabilidade das comunicações telefônicas é objeto de reserva legal qualificada. É uma reserva legal qualificada que é específica para aqueles dois tipos. Isso porque a CEF define previamente o conteúdo da lei e a finalidade do ato. Nesse sentido, a violação das comunicações telefônicas somente poderá ocorrer mediante ordem judicial para os fins de investigação criminal e instrução processual penal. 62. SESC, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Em caso de flagrante delito no interior do domicílio de determinado indivíduo no período noturno, em caso de flagrante delito no interior do domicílio de determinado indivíduo no período noturno, a autoridade policial poderá adentrá-lo independentemente de determinação judicial, certo, né? Flagrante delito pode ser em qualquer hora. Prestar socorro, flagrante delito ou... Peraí, vamos lá, são os três. Flagrante delito, prestar socorro e qual é o terceiro? Ordem judicial e também não. Estou falando sem horário. Tá, sem horário. Com consentimento também, né? Não, são três casos. Peraí. Desastre. A primeira casa é um asilo violável. Salvo, flagrante delito, prestar socorro. E desastre. Que de certa forma vai ser prestar socorro, né? Uhum. Não, prestar socorro a pessoa vai estar passando mal. Desastre é incêndio, desabou. Mas desastre você também vai prestar socorro. Consequência vai ser a prestação de socorro, entendeu? Mas é desastre mesmo. Desastre. Então, são três casos. Então, esse é um deles. Em caso de flagrante delito, não há necessidade de ordem judicial.
63, Tribunal de Contas, SESC, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Depende de decisão judicial com trânsito julgado a suspensão das atividades de associação? Não, né? Não. É só a dissolução que depende do trânsito julgado. A suspensão basta uma reserva de jurisdição. Um juiz, né? Jogar lá. A suspensão das atividades de associação depende mera decisão judicial. A dissolução compulsória da associação é que existe decisão transitada de julgado. (64) SESC, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. No dia 4 de janeiro de 2016, o movimento Tarifa Zero convocou cidadãos a participarem de manifestação contra o aumento da tarifa de trens, ônibus e metrô. A manifestação seria realizada dia 3 de fevereiro de 2016, em frente à sede da Prefeitura e determinado município. O organizador do movimento encaminhou previamente a data prevista para a realização do evento, ofício à Prefeitura e demais autoridades competentes avisando sobre a manifestação. Em resposta ao ofício, a Prefeitura informou que não autorizaria a realização do movimento em quaisquer áreas públicas daquele município, sob o fundamento que o município ainda não havia legislação disciplinando o exercício do direito de reunião. Considerando a situação hipotética, julgo o item subsequente. Não, o item está errado. O município agiu corretamente a não autorizar a realização do evento? Errado. Errado. A Não Constituição já está falando, o município não pode falar contra o que a Constituição fala, né? O movimento Tarifa Zero pode impetrar mandado de segurança contra o ato de prefeito que não autorizou a realização do movimento, certo, né? Não é habeas corpus, não, é mandado de segurança, que é um direito líquido certo seu, a reunião. Desculpa, tem como repetir novamente, professor? Não é... De novo. O direito à reunião é um direito líquido e certo seu. Positivado. Então, toda vez que é um direito líquido e certo, é mandado de segurança. Porque as pessoas confundem com o habeas corpus que a gente vai estudar na próxima aula. O habeas corpus é direito de ir e vir. Mas, nesse caso, ele não está te proibindo de ir e vir, está te proibindo de ter o direito de fazer a reunião. Então, o direito gozar o direito que você já tem previsto na Constituição. Sim, isso aí cai muito. Direito de reunião. O cara pensa, é o direito de ir para a reunião, então é habeas corpus. Não, é mandado de segurança. E ele está te proibindo é da reunião, não de você ir até lá. Em casos como o descrito, não se faz necessário prévio aviso, é errado. Né? Se faz necessário. Prévio aviso... Aviso sim, né? Tem autorização. Comunicação, aviso. Vamos ler os comentários dele. Minha certidão está errada, né? O direito de reunião é norma de eficácia contida e, portanto, independe de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. Depende de regulamentadora, que também estava errada. Eficácia limitada. Limitada ou reduzida, nada a ver. Vou botar aqui. Errado. Foi boa. O movimento Tarifa Zero pode impetrar mandado de segurança contrato do prefeito que não autorizou a realização. O certificado está correto. O médico profissional para proteger o direito de reunião, mandado de segurança. Tá vendo? Então, tem que marcar essa alguma coisa diferente. Você faz toda hora cobra isso. Correto. Terceiro assertivo está errado. Esse direito de reunião depende de prévio aviso da autoridade. Ele falou que não faz necessariamente. Então está errado. Próximo. 65. SESP, DPU, Defensora Pública, 2016. Direito fundamental ao sigilo das comunicações telefônicas pode ser suspenso por determinação judicial, mas somente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Correto. Letra da lei, né? 66. SESP, Defensoria Pública da União, 2016. Acesso segura a liberdade de pensamento, mas veda anonimato, certo? Uma vez que o conhecimento da autoria torna possível a utilização do direito de resposta. O objetivo é justamente esse, né? Ter o direito de resposta. Segundo o artigo 5º, inciso 4 da CF, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato. A vedação ao anonimato se justifica para permitir que aquele que expressou seu pensamento de forma escrita ou oral possa responder por eventuais abusos. Nesse sentido, o reconhecimento da autoria é importante para dar ensejo ao direito de resposta e indenização por dano material ou moral. Questão
Correto. Vamos fazer logo aqui essa página para finalizar. CESP, DPU, 2016. O direito fundamental à vida também se manifesta por meio da garantia de condições para uma existência digna. Correto. O direito à vida não é só morrer ou viver, mas também viver de forma digna. Dignidade da pessoa humana, é um dos Dignidade da pessoa fundamentos da sociedade brasileira, né? O Sociedivaplu, né? Sociedivaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, Sociedivaplu, valor social do trabalho da livre iniciativa, Sociedivaplu, pluralismo político. 68. CESP, Defensoria Pública da União, 2016. A Defensoria Pública da União pode, em decorrência de expressa previsão constitucional, requisitar diretamente à instituição financeira informações bancárias do cidadão? Errada, né? Só quem DPU pode não, é o né? juiz, só quem pode juiz. Não dá ninguém, né? Só com determinação judicial. Requisitar a instituição financeira. Não, mas informações. Aí não está falando quebra do sigilo bancário, está falando informações bancárias. Acho que até o TCU pode, né? Ou não? Não, só se for de órgão público. Ou de... Nem o. Não, o COAF já é outra coisa, É né? outra coisa, ele recebe. Aqui está requisitando, ele está pedindo. Vamos ler aqui a resposta. A DPU não tem competência para determinar quebra de sigilo bancário. Essa medida pode ser determinada pelo Poder Judiciário, pelas comissões parlamentares de inquérito, pelo Ministério Público, no caso de conta de titularidade de ente público ainda, né? O STF também entende que as autoridades fiscais podem requisitar instituições financeiras informações protegidas por sigilo bancário. Nesse último caso, há uma transferência de sigilo. As informações antes protegidas por sigilo bancário passarão a estar protegidas por sigilo fiscal. Isso é importante. Na verdade, vou botar de outra cor aqui, dessa cor. Que é uma transferência de sigilo. Antes do que era sigilo bancário, agora vai ficar que tem sigilo fiscal. Vai continuar sigiloso as informações sigilosas. Questão errada. É possível isso pequenininho. Deixa eu reduzir ele. Vamos até 70. CESP, Defensoria Pública da União, 2016. A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, ok. Mas a lei pode prever casos de censura ou exigência? Não, né? Não tem previsão de censura. Proibido. Nem censura, nem licença. Parte final, está errado. 70. CESP, FUNPRESP, JU, de 2016. O direito fundamental à liberdade de crença é norma de eficácia limitada, pois, conforme a CS, a lei pode impor o cumprimento de prestação alternativa no caso de a crença ser invocada contra o dispositivo legal. A norma de eficácia contida, né? Contida. Vamos lá, olha como é que está escrito. Segundo o artigo 5º, inciso 8, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Trata-se de norma de eficácia contida. Todos têm o direito, ao final, de manifestar livremente sua crença religiosa ou convicções filosóficas e políticas. Essa é uma garantia plenamente universal, mas que poderá ser restringida pelo legislador. Bom, mais uma para a gente decorar. Então, a norma de eficácia contida, essa aqui. Liberdade de expressão. Vai parar? Religiosa. 71 de novo. Legalmente, 71. Legalmente, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Legalmente ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por via de comunicação social, assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo. Certo? Assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e imagem. Esse gratuito é porque foi o jornal, ele que vai pagar. Pagar não. Não vou pagar nada e vai botar no seu jornal, vai ter que estar escrito lá, impresso. CESP,
Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. O beneficiário de direito de resposta, quando na modalidade de retificação espontânea e na dimensão do agravo, fica impedido de prosseguir na reparação de danos por meio de ação do judicial errado. O fato do cara retificar lá o que ele escreveu errado sobre você ou ter feito uma consideração não impede que ele pague de outras maneiras. Porque tanto é que está aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vou botar de outra cor aqui. Além da indenização por dano moral ou imagem. Você tem o direito de resposta proporcional ao agravo. Além disso, ele ainda vai ter que te pagar. Então, não fica impedido. Então, impedido está errado. SESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. A lei de imprensa, que amparava o direito de resposta, foi qualificada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que por isso não a recepcionou. Certo, certo. A lei de imprensa, a lei de imprensa que amparava o direito de resposta foi qualificada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que por isso não a recepcionou. A lei de imprensa? É porque essa lei de imprensa era a lei que tinha que ter como é que chama? Diploma de jornalista, para você ser jornalista, e foi julgado não recepcionado. É uma lei anterior à Constituição de 88. Vamos ler aqui. No âmbito da ADPF número 130, o STF declarou a incompatibilidade entre a lei de imprensa e a Constituição Federal de 1988. Como a lei de imprensa era anterior à Constituição de 88, o STF declarou que ela não foi recepcionada. Diferente, né? Não é inconstitucional. É aquela questão lá do direito limitado, né? Que é negativo e ele pode não recepcionar, né? Sim. Ou não? Não. Né? Quando uma lei ela é anterior à Constituição, quando você diz que ela não é compatível com a Constituição, você não diz que ela é inconstitucional, você diz que ela é não recepcionada. Quando ela é posterior à Constituição, ela é incompatível, ela é constitucional ou inconstitucional. Ela era anterior, então ela não foi recepcionada. Observe que, como a lei de imprensa anterior à Constituição de 88, ela não poderia ser declarada inconstitucional. Inconstitucional, né? O STF fez uma mistureba enorme no enunciado. Disse que o STF qualificou a lei de imprensa como inconstitucional e não a recepcionou. Ora, ou é uma coisa ou outra. Mesmo assim, a questão foi considerada correta, ou seja, caberia anulação. SESP do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. A norma constitucional consagra a liberdade de reunião, é norma de eficácia contida, na medida que pode sofrer restrição ou suspensão em período de estado de defesa ou de sítio, conforme previsão do próprio texto constitucional. Correto, né? A sua limitação está dentro do, como acabou de falar aí, dentro da própria Constituição. Não precisa nem ter lei, né? O direito de reunião, artigo 5º, inciso 16 da CF, pode sofrer restrição ou suspensão diante de estado de defesa ou estado de sítio. Portanto, trata-se de norma de eficácia contida. 75. SESP, Instituto Rio Branco, 2016. Dada a garantia constitucional de direitos de associação, o vínculo associativo somente poderá ser dissolvido compulsoriamente mediante sentença judicial? Não. O vínculo associativo? Dada a garantia constitucional do direito de associação, tá? Direito de associação. O vínculo associativo somente pode ser dissolvido compulsoriamente mediante sentença judicial. Pelo que a gente viu, ele só pode ser dissolvido através do trânsito julgado. Só que aí a questão deu certo aí. A dissolução compulsória de associação somente poderá ocorrer mediante decisão judicial transitada em julgado. Tá entendendo o que eu tô falando? Tá, tem que botar diferente. Tá errado. Tá ruim isso aqui. Isso aqui tá errado. A justificativa tá certa e a questão tá certa, entendeu? Não, tá errada a questão. Não, a justificativa. A questão tá errada. Está incoerente uma com a outra, né? Mas assim, mas a resposta está certa. A dissolução compulsória de associação somente poderá ocorrer mediante decisão judicial transitada e julgado. Aí deu correto, mas está errado. Põe assim, ó.
Foi errado na 75 e na resposta, põe um certo. É que a gente vai entender que a questão está errada, mas o comentário está certo. SESC 76, Instituto Branco 2016. Entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais escritos no texto nacional. Até os que tiverem em trânsito, né? Ele vai ter direito a tudo, né? Sim. Apesar de o artigo 5º caput da Constituição referir-se apenas aos brasileiros estrangeiros residentes no país, há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontra em território nacional, mesmo que seja estrangeiro residente no exterior. Errado. Não, aqui diante a gente faz amanhã, 77. Então, fez até 76. Fica faltando 86, 96, 106. Não é isso? 116. 86, 96, 106, 116, 126. 126, 50. Amanhã a gente faz um negócio de manhã de destrinchar, né? E a gente já pode, depois, no decorrer do dia, ou amanhã mesmo de manhã, se der, a gente fazer o. Amanhã eu tenho que ir lá, amanhã eu tenho que ir na reunião lá, amanhã tá meio enrolado. Tá ok. Melhor amanhã de manhã de finalizar as questões quando eu voltar da reunião. E amanhã é meu aniversário, né? Então nem sei como é que vai ficar aqui em casa. É, né? É. Bem, vamos conversando pelo WhatsApp. Amanhã de manhã a gente continua aqui. Tá ok, um abraço. Viu? Valeu, um abraço. Tchau, pai. Tchau.